Então vamos começar nossa aulitia, beleza? Hoje nós vamos falar sobre desempenho e já vamos começar o último conteúdo para a prova, certo? Então, a ideia para avaliar o desempenho dos processadores, diversas variáveis devem ser consideradas, entre as quais o intervalo de tempo entre o pulso de um sinal de clock, conhecido como ciclo de clock. O que é esse ciclo de clock? Ciclo de clock ele é emitido por um cristal chamado cristal de quartzo, tá? Então ele que manda uma frequência sempre para a placa-mãe. Não sei se eu mostrei para vocês, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui é um cristal de quartzo, tá vendo? Aqui dentro tem um cristal de quartzo que ele manda uma frequência para o computador. Então na placa-mãe tem, aqui no computador tem, ó, olha aqui. Aqui um pequenininho, geralmente ele é desse jeito, aqui é outro. Numa placa de vídeo também tem, placa de rede também tem. Então, em todas as placas relacionadas à placa de informática, tá? Placa de computador, tem cristal de quartzo. Deixa eu ver se eu acho uma placa de vídeo para mostrar para vocês. Aqui, ó, cristal de quartzo. Tá vendo? Aqui no cantinho. Então, todas as placas têm esse cristal, tá? Então, a frequência do clock é o inverso do ciclo de clock. Indica o número de pulsos elétricos gerados em um segundo. À medida que a frequência é dada em hertz, seus múltiplos, como kHz ou megahertz. O desempenho de um processador pode ser avaliado em comparação dos tempos em que os processadores distintos levam para executar o mesmo programa. Esse tempo é denominado tempo de unidade central de processamento, que leva em consideração apenas o tempo para executar a instrução pelo processador, não incluindo a espera em operação na entrada e saída. O tempo de UCP para determinado programa é dado por essa equação. Número de ciclos de clock, ciclo de clock para a execução do programa. Então, o número de ciclos de clock que foi gerado e o ciclo de clock para executar o programa. Considerando que a frequência de clock é o inverso do ciclo, podemos ter para o cálculo o tempo de UCP da seguinte forma: número de ciclo de clock para a execução do programa e a frequência do clock. Tá? Outras maneiras que ele faz, tá? Ele utiliza uma técnica chamada benchmark. O que a benchmark ele faz? Ele é uma análise de desempenho comparativa entre os sistemas computacionais. Neste método, um conjunto de programas é executado e, em cada sistema, avaliado. E o tempo de execução é comparado. A escolha dos programas deve ser criteriosa para refletir os diferentes tipos de aplicação. Já viram, para testar uma placa de vídeo, eles utilizam o que o pessoal chama de benchmark. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Backup. Não. Drives. É esse aqui. Esse aqui é um programa que ele faz um benchmark. Tá vendo? Cinebench. Então, é um programinha de benchmark que ele vai testar, se não me engano, a placa de vídeo do computador. E esse programa ele é testado em vários outros computadores, vamos falar. E aí no final ele gera um relatório. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês.
Aceitar. Então eu vou rodar o OpenGL. Vamos lá, ele vai carregar. Está preparando. E vou rodar, ó, ele vai testar o OpenGL. Tá vendo, ó? O teste que ele faz. Não tem som, tá? Então é um teste que ele utiliza para testar tanto OpenGL e a parte de processador. Então, a minha placa é essa aqui, ó. OpenGL, ele testou o score, tá? Aqui. OpenGL, comparação do sistema, é 1.38 mais rápido do que o seu sistema. OpenGL, referência imagem, match, 98,02%. Renderização, 1.476 pontos. 6 núcleos e 12 threads. 3,6 GHz. Tá vendo? Aí é tipo um relatóriozinho que ele dá. Então, esse aqui é um benchmark. É um programa que ele utiliza para testar o sistema. Certo? E a partir disso, é possível, tá? Neste método, um conjunto de programas executado em cada sistema, avaliando o tempo de execução comparado e o tempo de execução comparado, desculpa. A escolha dos programas deve ser criteriosa para refletir os diferentes tipos de aplicação. Então, eu falei o benchmark, ele faz isso, né? Para tentar mensurar o desempenho dos sistemas computacionais o mais próximo possível das condições reais de uso. O aspecto como operação unitária de saída e componente do sistema operacional vem sendo também introduzido nos benchmark. Então, aqui é uma tabela usada há um tempo atrás. Intel, Corporação Intel, Intel SE 440BX, placa-mãe, 233 MHz. Então, número de processadores 1, Spec Cint 95 deu 99,38, Spec CF 95 deu 7,40. Então, aqui é só um exemplo de um benchmark feito entre alguns sistemas. Compaq, Fujitsu, HP, IBM, Intel. Dúvidas até aí? Perguntas? Maravilha. Então agora a gente vai trabalhar sobre o software. Até então nós vimos a parte de hardware, né? A parte do processador, a parte unidade lógica de processamento, registradores, memórias. E agora a gente vai trabalhar com a parte do software. Então, para que o hardware tenha uma utilidade prática, deve existir um conjunto de programas utilizado como interface entre a necessidade do usuário e a capacidade do hardware, né? A utilização desses softwares adequados a diversas tarefas e aplicações torna o trabalho dos usuários muito mais simples e eficiente. No decorrer do texto, o termo utilitário sempre será utilizado para fazer referência aos softwares relacionados diretamente com os serviços complementares do sistema operacional, como compiladores, links e depuradores. Software de desenvolvimento serão denominados aplicativos ou apenas aplicações. Tá? Aqui é só uma curiosidade. Então, o tradutor. O que o tradutor faz? Nos primeiros SO,
o ato de programar era bastante complicado. Já o programador deveria possuir o conhecimento da arquitetura da máquina, como a gente já viu isso aí nas aulas passadas. E a programação era realizada através de fios. Esses programas eram desenvolvidos em linguagem de máquina e carregados diretamente na memória principal. Com o surgimento das primeiras linguagens, ou linguagens de montagem ou assembly, das linguagens de alto nível, o programador deixou de se preocupar com muitos aspectos pertinentes ao hardware, como qual região da memória o programa deveria ser carregado, quais os endereços da memória deveriam ser reservadas, quais variáveis, e a utilização dessas linguagens facilitaram bastante a construção dos programas, juntamente com a documentação e manutenção. Apesar de inúmeras vantagens proporcionadas pelas linguagens de montagem e do alto nível, os programas escritos nessas linguagens não estão prontos para ser diretamente executados pelo processador, no caso, o programa-fonte. Para isso, ele tem que passar por uma etapa de conversão, onde toda a representação simbólica das instruções é traduzida para código de máquina. Essa conversão é denominada de tradutor. Então, quando você programa, você vai programar em Java, você vai programar em Delphi, você vai programar em Fortran, você vai programar em Pascal e assim por diante. Tudo aquilo que você está fazendo, o computador não entende. Ele tem que ser traduzido por uma linguagem de máquina para que assim o computador possa entender. O módulo gerado pelo tradutor é denominado módulo objeto, que apesar de estar em código de máquina, na maioria das vezes não pode ser ainda executado. Isso ocorre em função de um programa poder chamar subrotinas externas. Neste caso, o tradutor não tem como associar o programa principal às subrotinas chamadas. Nesse caso, entra a função de outro utilitário chamado linker. O que acontece? Imagina, por exemplo, que eu tivesse. Deixa eu ver um exemplo aqui. Vai, pegar uma tela. Tá? Por exemplo, esse aqui é um programa de cadastro de clientes. Vamos supor que essa é a tela principal. Quando eu clico em cadastro de cliente, ele abre essa tela para mim. Controle de débitos, ele vai abrir essa outra tela para mim, por exemplo, controle de débitos. Aí eu volto para cá. Transações, ele vai abrir essa tela. Então o que acontece? São subrotinas que vão chamar outras rotinas, tá? Então, essa aqui é a tela principal. Pela tela principal, eu chamo outras telas. E só com o módulo, o módulo objeto lá, o programa ainda não é executado. O que o linker faz? O linker, ele gera, como o próprio nome diz, um link da tela principal com as outras telas que eu vou chamar no meu programa. Aí sim, ele vai gerar um arquivo final para mim, tá? Então, quando o linker fizer isso aí, ele vai gerar um arquivo principal, um arquivo final, que daí sim vai ser rodado. E dependendo do tipo do programa-fonte, existem dois tipos distintos de tradutores. Um que gera o código montador e o código compilador. O código montador, ele é o utilitário responsável por traduzir o programa-fonte em linguagem de montagem em um programa objeto não executável, que é o módulo objeto. A linguagem de montagem é particular para cada processador. Então, o que acontece? Se você usa o processador da Intel, ele vai fazer um módulo objeto próprio para o processador da Intel. Se você usa um processador da AMD, ele vai fazer um módulo objeto próprio para o processador da AMD. E assim por diante. Tá? O que não permite que programas assembly possam ser portados entre máquinas diferentes. Por quê? O programa em assembly ele é feito em linguagem de máquina. E dependendo da linguagem de máquina que você usa,
Foi o que eu falei para vocês. Ele pode ser para o processador da Intel ou para o processador da AMD. E é isso que nós temos. Opa, programa fonte, um tradutor e o programa objeto. Nesse tradutor, ele pode ser montador ou compilador. E aqui nós temos uma linguagem de alto nível. E aqui o módulo objeto, que eu falei para vocês. O compilador é o utilitário responsável por gerar, a partir de um programa escrito em linguagem de alto nível, um programa em linguagem de máquina não executável. Então, a linguagem de alto nível, como eu falei para vocês, Pascal, Delphi, Fortran, Java, COBOL, VB, dentre outras linguagens, não tem nenhuma relação direta com a máquina, ficando essa preocupação exclusivamente com o compilador. Programadores de alto nível devem se preocupar apenas com o desenvolvimento da aplicação. Aí que está o tchan da jogada. Ele não se preocupa para qual arquitetura ele está montando. Se é 32, se é para processador AMD, se é para processador Intel. Então, assim, o programa-fonte pode ser portado entre computadores diversos fabricantes, desde que existam padrões para a sintaxe da linguagem. Isso permite que o desenvolvimento de aplicações seja independente do equipamento. O compilador é um utilitário que opera de modo integrado aos componentes do sistema de programação, disponível sob orientação ou supervisão do sistema operacional. Podemos visualizar, então, o compilador como uma interface entre o sistema operacional e o usuário, de maneira que é possível acessar diversos serviços do sistema sem a necessidade da utilização de linguagem de controle ou de outros utilitários. Então, é isso que o compilador faz. Já o interpretador, ele é considerado um tradutor que não gera módulo objeto, a partir do programa escrito em linguagem de alto nível. Então, o interpretador, durante a execução do programa, ele vai traduzir linha por linha. Vamos pegar um outro exemplo. Vocês viram? Vocês já usaram o Visual G? Usaram. Maravilha. Então, quando você executa o Visual G, o que ele faz? Ele vai interpretar linha por linha. Entendeu? E durante a execução do programa, ele vai traduzir cada instrução e executa imediatamente. Então, algumas linhas que são interpretadas desse jeito é o que? O Basic, o Per. Eu acho, tá? Na minha opinião, que eu não sou muito na área da programação, eu acho que o Java faz isso, linha por linha, tá? A maior desvantagem é o tempo gasto, porque vamos supor que você tem um programa de 90 linhas. Toda vez que você for executar, ele vai compilar as 90 linhas, ele vai interpretar as 90 linhas todas as vezes. Então, ele vai gerar um tempo que, na maioria das vezes, acaba sendo um tempo muito grande, entendeu? E a vantagem de permitir a implementação desse tipo de dado dinâmico é que, durante a execução, ele pode aumentar assim a sua flexibilidade, tá? Porque você pode mudar o tipo de execução desse programa durante a própria execução dele. Então, ele torna flexível. O linker, eu falei para vocês o que o linker faz. Então, eu tenho várias outras. Imagina a tela de cliente, a tela de relatório e a tela de compra, por exemplo. E eu tenho um link, ele vai gerar um programa executável. Então, é isso que o linker faz, certo? Basicamente isso. Então, para resolver todo problema de referência símbolos, o linker também pode pesquisar em bibliotecas do sistema ou do próprio usuário. A biblioteca são arquivos que contêm diversos módulos objeto e ou definições de símbolos. Uma coisa interessante, quando a gente utiliza a linguagem C, é que você já coloca as bibliotecas logo no início. Aqui, ó, include stdio.h.
Isso aqui é uma biblioteca que eu já estou inserindo no meu programa. Isso que é legal. Então, eu posso inserir a própria biblioteca que eu vou utilizar já no início do meu programa. Então, a linguagem C possibilita fazer isso. A linguagem Fortran também possibilita fazer isso. Então, a linguagem C e Fortran. As outras linguagens eu desconheço, que eu nunca trabalhei. Certo? Outra função importante do linker é a relocação, que determina a região da memória a qual o programa será carregado para execução. Nos primeiros SO, a relocação era realizada somente uma vez na etapa da link edição. Todos os endereços simbólicos do programa eram traduzidos para endereço físico, e o programa executável gerado podia ser carregado a partir de uma posição prefixada na memória. Nesse tipo de relocação, o programa poderia ser carregado apenas a partir de uma única posição da memória. Em sistemas multiprogramáveis, essa relocação é difícil, já que a memória é compartilhada entre diversos programas. Aqui, no monoprogramável, a memória era compartilhada apenas com uma tarefa até essa tarefa finalizar. Na multiprogramação, a memória ela era compartilhada com vários sistemas, entendeu? Então, o que acabava sendo difícil a implementação dessa memória de relocação. A solução para esse problema é permitir que o programa seja carregado em regiões diferentes toda vez que for trazido para a memória, chamado de código relocável. Esse tipo de relocação não é realizado pelo linker, mas por outro utilitário denominado loader. Então, o que o loader faz? Todas as vezes que você for carregar o programa, ele carrega num certo endereço da memória. Então, passa a ser dinâmico esse carregamento, graças ao loader. Em alguns sistemas, o compilador pode realizar mais do que funções básicas, como resolver referência de endereço, sendo que, dessa forma, o programa não necessita passar pela etapa de link edição independente. Neste caso, um outro utilitário, linking loader, fica responsável pela carga do programa na memória e pela sua execução. Nesse tipo de sistema, o programa passa por um processo de link dinâmico, onde as referências globais são resolvidas no momento da execução, o que eu falei para vocês. Chamado de link dinâmico. E a grande desvantagem dessa implementação é a sobrecarga do processamento, ou seja, o overhead, existente em cada execução do programa. Problema que não ocorre em sistemas que possuem linkers independentes. Tá? Então, o loader acaba fazendo isso. Então, o loader, o carregador, é o utilitário responsável por carregar a memória principal um programa para ser executado. O procedimento de carga varia de acordo com o código gerado pelo linker. E, em função deste, o loader é classificado como sendo absoluto ou relocável. Se o código executável for do tipo absoluto, o loader só necessita conhecer o endereço de memória inicial e o tamanho do módulo para realizar o carregamento. Então, o loader ele transfere o programa da memória secundária para a memória principal e inicia essa execução. Por quê? Ele não vai haver a mudança de endereço, ele vai ser loader absoluto, ele não vai ser dinâmico, tá? E no caso de relocável, ele pode ser carregado em qualquer posição da memória, chamado de loader relocável, certo? E depurador, como o próprio nome diz, depurador ele vai depurar o erro, tá? Então, com o depurador a gente utiliza para verificar onde é que está um erro. É um debugger. O Visual G, você executava ele e aqui ele estava a saída. Quando dava algum erro no Visual G, deixa eu ver se eu acho aqui o Visual G com algum errinho. Se não me engano, acho que era aqui. Ele dava algum erro para você e você, através desse erro, a gente depurava onde estava a falha no programa. Então, depurador
ou debugger, Visual G, depurador. Aqui que eu falei, ó, ele vai interpretando linha por linha. Quer ver? Então, as variáveis, o programa começa a executar, né? Está lendo as variáveis, N1, N2 está verificando as variáveis. Quando vai dando Enter, início do programa. Aí aqui aparecem as variáveis, global, global, N1, N2 e total. E aqui escreva o número. Leia. Então ele está esperando para ler o número aqui. Então ele vai depurando não, ele vai executando linha por linha no programa, tá? Eu quero ver se eu acho um erro para mostrar para vocês. Mas a DS, o depurador, ele vai depurar a parte da programação para vocês. Então ele vai acompanhar a execução de um programa, instrução por instrução. Seria basicamente o que o Visual G faz. Ele vai linha por linha. E quando ocorre um erro, ele trava naquela linha, dá um erro para vocês através de código ou de alguma mensagem. Ele possibilita a alteração e a visualização do conteúdo das variáveis. Ele implementa pontos de paradas dentro de um programa chamado breakpoint, tá? Ou pontos de parada, de forma que durante a execução o programa pare nesses pontos e vai especificar toda vez que o conteúdo de uma variável for modificado. O programa envia uma mensagem, watch point, tá? O ponto de visualização. Então, é isso que o depurador faz. Beleza? E aqui a gente vai ter alguns exercícios que daí vocês podem fazer para que vocês possam treinar. Certo? Dúvidas, perguntas, galera? Maravilha. Seguinte, aproveitar que vocês estão aí, eu estava pensando da gente fazer nossa prova nessa semana aqui, na semana que vem. Mas o que você acha da gente manter a prova para o dia 23? Prova para o dia 23 e recuperação dia 30. Aí eu tento fazer a correção da prova, eu pego um vídeo, faço a correção da prova, posto no canal vídeo para vocês da correção. E aí vocês entram no YouTube, veem a correção da prova. E recuperação dia 30, porque dia 7 já é o último dia de aula, já tem que lançar as notas todo dia 7. Pode ser? Maravilha, então. Beleza, então, galera. Maravilha. Aí eu vou passar para outra turma também. Sexta-feira eu tenho aula com outra turma. E a gente já acerta tudo isso aí. Fechou? Então, tenha uma excelente semana e uma excelente quarta-feira. Abração para vocês.